Olá pessoal, tudo bem por aí? Então, vamos hoje, né? Enfim, nós vamos dar início aí nossas atividades, como foi com você lá no grupo. A ideia é que vocês, né, já tenham acesso ao aplicativo Conexão, vocês tenham acesso às aulas terceiro ano, né? Só o terceiro ano tem acesso às aulas de sociologia nas sextas-feiras de manhã. Tem um módulo, né? O PET, vocês têm acesso a um módulo também, que dá um apoio ao estudo de vocês em casa, né? Estudo assim, doméstico. E eu queria poder contribuir um pouco. O vídeo não pode ser longo, não dá para ser uma aula aprofundada sobre o tema, mas só para dar uma complementar. Então, vocês têm internet, tem a aula no YouTube, a TV Minas, tem o Conexão Escola, que faz com que você já pegue assim por cima um assunto. Eu queria, obviamente, que nada dessas atividades, nada desses instrumentos é a mesma coisa que estar em sala de aula, com 50 minutos de aula por semana, mas eu quero aqui dar a minha contribuição nessas aulas de vocês, nesses conteúdos que vocês têm que estudar agora nesse momento de pandemia. Então, vamos lá. O vídeo não ficar muito longo. Eu hoje estou fazendo a aula da primeira semana, né, que é sobre sociologia do trabalho. Amanhã farei sobre o segundo tema, que foi de semana passada, e na quinta eu falarei sobre o terceiro tema, que será desta sexta-feira, né, pela manhã. Então, será uma aula já tendo um pouco da noção do que vai ser tratado na aula de 20 minutos, né, lá na TV Minas, no YouTube, do Governo do Estado. Então, vamos lá, turma. Sociologia do trabalho. Fiz aqui os slides que eu ia passar no YouTube, na transmissão ao vivo. Eu queria que vocês participassem para mandar as perguntas, né, contribuir com a nossa explanação, mas não foi possível. Então, sociologia do trabalho é o ramo de sociologia voltado ao estudo das relações sociais no mundo do trabalho. Então, no terceiro ano estudaram que a sociologia, né, é o estudo das relações sociais, ou seja, é o estudo das pessoas em vivência coletiva, nunca individual, né? Sempre vivência coletiva. Nesse caso, nosso, sociologia do trabalho. A princípio, incluindo basicamente empresas e sindicatos e as implicações sociais da relação entre trabalho e técnica. Então, inicialmente, se tem uma compreensão da relação da sociologia do trabalho entre sindicatos, que representam os trabalhadores, e o patrão e a empresa. Então, nessa dualidade aí, capital-trabalho, patrão-empregado. Também temos aí as implicações disso entre o trabalho e a técnica, entre o trabalho, a força humana, a transformação da matéria-prima em objeto, em produto, em mercadoria, e aí entra a técnica para fazer com que, junto com a força humana, a matéria-prima, você tenha a transformação dessa matéria-prima em objeto, em mercadoria, nos finalmente. Essa ideia de sociologia de trabalho, ela foi muito formulada, principalmente, né, no fim ali, do século XX. Um dos impactos das novas tecnologias, as novas formas de organização da produção, a flexibilização das relações de trabalho e o acirramento dos mecanismos de exclusão, entre outros temas, foram, ainda são, os mais tratados, né, nesse ramo da sociologia, que é a sociologia do trabalho. Então, nós temos aí diversas compreensões e não é nem compreensão em si, mas é a utilização do termo trabalho na nossa vida prática. Então, veja aqui alguns exemplos. Entre aspas, abre aspas, a mulher entrou em trabalho de parto. O trabalho do pintor é maravilhoso. Os trabalhos da Assembleia de Trabalhadores tiveram bons resultados. O estudante entregou o trabalho ao professor no dia marcado. A enchente do ano passado deu muito trabalho. Ou seja, percebemos aí que o termo trabalho ele é colocado, ele é empregado em diversas circunstâncias, né? Não necessariamente, ou quase poucas vezes da forma que a gente entende o trabalho sociologicamente, não é isso? Então, você vê aqui o último exemplo. A enchente do ano passado deu muito trabalho. Ou seja, foi um esforço. A enchente causou tanto transtorno que cobrou um esforço das pessoas, né, para a resolução daquele problema. E isso aí, né, você tem utilizações diversas sobre o termo trabalho, muitas vezes, algumas vezes na transformação da matéria-prima em mercadoria, em outros momentos não, mas sempre
no emprego, né, vamos dizer assim, da força bruta ou intelectual, no manuseio ou transformação de alguma coisa em outra coisa. Então, a mulher entrou em trabalho de parto. Isso é o quê? É o esforço físico, biológico da mulher para o trabalho de parto. O trabalho do pintor é maravilhoso. Ele exerceu a função dele para pintar, ou seja, ele transformou a casa a partir da sua técnica, uma casa sem pintura, uma casa pintada. Então, os trabalhos da Assembleia de Trabalhadores tiveram bons resultados, ou seja, discussão, os encaminhamentos da discussão feita, e aí é um trabalho mais no sentido intelectual, teve bom resultado para aquela categoria, para aquela empresa. Né? Então, nós temos aí diversos empregos para esse termo, em alguns momentos existe transformação, em outros momentos não. Então, o trabalho hoje na contemporaneidade, ele pode ser pensado no sentido do esforço valorizado pela família, amigos e sociedade como um todo. Então, o trabalho na sociedade capitalista, ela tem um sentido de, e Marx tratou muito isso, Karl Marx, nos seus manuscritos, sobre a importância do trabalho, né, para uma concepção holística mais geral, de sentido de vida para os trabalhadoras e os trabalhadores, para as pessoas. Então, o trabalho ele cumpre um papel importante de socialização das pessoas, né? Não somente de subsistência, de manter sua vida material, mas também algo mais subjetivo, algo mais filosófico. Então, ele é constitutivo de nossa identidade, como eu estava falando. Então, o trabalho garante as condições materiais, a relação de amizade, né, de você com com os outros trabalhadores da sua empresa, com a família e amigos dessas pessoas, e você se insere também nesse espaço. Porque imagine só, quem vai conseguir ter acesso, vocês são estudantes, mas assim, vamos imaginar aí, hipoteticamente, uma pessoa desempregada. Normalmente a pessoa quando está desempregada, ela, obviamente que se ela não tiver outra renda, viver de aluguel ou outra coisa, ela vai ficar sem o dinheiro. Vivendo sem dinheiro, ela vai se isolar dos espaços coletivos. Ela vai se isolar dos espaços que necessite, né, ter, primeiro ponto, algum investimento financeiro. Segundo ponto, ter pessoas que têm vergonha de estar desempregada. Então, mesmo que naquele ambiente coletivo, social, não se precise de dinheiro, mas as pessoas se afastam daquele espaço, ficam em casa muito mais do que saem. Por quê? Porque o trabalho, aquele termozinho que a gente usa muito no senso comum, né? Que vem muito tem um elemento religioso embutido. O trabalho dignifica o homem. Né? Então, quando você não trabalha, você é uma pessoa indigna para muitas pessoas. Isso não necessariamente, obviamente, isso não é verdade, porque o desemprego muito pouco depende somente da pessoa. Né? Existe um elemento aí social, econômico e político muito grande para que todos e todas tenham acesso a um local de trabalho, a uma vaga de trabalho. Então, depende só de você. Mas ele é constitutivo de nossa identidade como um ser social. É importante para o cidadão, né? Porque trabalhando, ele cumpre a sua função social, tanto econômica, sua função tanto econômica como social. Então, insere no meio social e garante que, né, todos os deveres dele como um cidadão sejam cumpridos. Por quê? Porque o trabalho lhe garante condições econômicas, objetivas, subjetivas para tal. A discriminação, desconfiança, baixa autoestima de quem não tem emprego. Então, como eu já falei, quem está desempregado, as pessoas discriminam, apontam o dedo e dizem que a pessoa está desempregada porque quer. Não necessariamente, na maioria das vezes, não é isso. É um problema coletivo, estrutural, sistêmico. Né? Então, existem trabalhos dignos e trabalhos indignos, né? Como nós ouvimos no senso comum e também que a sociologia trata. Então, trabalho hoje análogo à escravidão é um trabalho indigno. Agora, um trabalho, mesmo que seja braçal, mas que respeita a dignidade humana, que garante todos os direitos, que dê condições de trabalho, de segurança de trabalho, direitos sociais trabalhistas, é um trabalho digno, mesmo que seja de um trabalho braçal. Então, vamos lá. A etimologia, né, o significado, a composição da palavra trabalho, ele vem do tripalium.
instrumento feito de 3 paus aguçados, algumas vezes ainda munidos de uma ponta de ferro, uma bolinha com imagine uma bola com uns ferrinhos assim, tipo pregos ao redor dela, tipo um chicote, né, com um finalzinho, com essa ponta de ferro, no qual os agricultores batiam no trigo para, né, soltar aquela sementezinha, aquela parte do trigo. Depois disso, o tripalho ele vai servir para as pessoas apanharem. Então, sai da agricultura ali, no sentido de tratar com o alimento e vai para o humano. Então, depois o tripalho passou a ser um instrumento de tortura romana, onde os escravos eram torturados. Então, as pessoas escravizadas, homens e mulheres escravizados, agora vai receber uma penalização por algum motivo, né? Pode ser ali no campo laboral do seu trabalho, pode ser um outro, tentou fugir ou cobrou alguma coisa, e apanhou com tripalho. E aí você começa a ter ideia do trabalho como algo negativo, né? Porque o trabalho, primeiro você tem aí os primeiros Homo sapiens sapiens, né? Os primeiros humanos, como nós conhecemos, eles eram nômades, né? Então, o trabalho deles era o menor possível no sentido da produção alimentar, porque eles escolhiam as frutas e os alimentos, vegetais, né, frutas e tal, e eles caçavam a proteína. Então, quando a gente se tornou sedentário, se posicionou em um lugar, em um território, né, em um lugar fixo, aí a ideia de trabalho inicia, mas no sentido positivo. Em alguns lugares, em momentos diferentes, esse trabalho começa a se tornar negativo porque você, na construção de uma ideia de que o trabalho, e muitas das vezes era o trabalho somente braçal, ele era uma penalização de Deus. Então, os ricos, o clero, já nas regiões, no tempo histórico do cristianismo, por exemplo, a nobreza e o clero não trabalhavam servos, né? Os plebeus ali no Império Romano e tal. Então, é, o, a ideia de trabalho ele vai se tornar algo pejorativo, negativo, e isso vem até hoje. Então, para qualquer pessoa, é uma vergonha quando você diz que trabalha quebrando pedra, por exemplo. É uma pessoa que senta ali e fica debaixo do sol o dia todo quebrando pedra. Isso é uma ideia de trabalho indigno, que é um trabalho braçal. É um trabalho que não tem reconhecimento social, não tem reconhecimento econômico. E é um trabalho que, obviamente, em um aspecto, ele é indigno porque ele pode não garantir alguns direitos de segurança no trabalho, de um retorno econômico favorável, positivo, mas ele é um trabalho digno no sentido de que a pessoa está cumprindo bem a sua função. Né? Mas nesse momento das torturas que a gente tira do tripalium como um elemento da agricultura e se torna como algo que vai bater em outra pessoa, que vai chicotear outra pessoa, no seu exercício laboral de trabalho, a gente vai começar a compreender aí que o trabalho ele se torna algo negativo. Então, quem trabalha, principalmente no braçal, é porque, em alguns lugares, é porque Deus penalizou. Deus quis que você fosse pobre e a nobreza e o clero nasceu pobre, né? Ou se tornou nobre, ou do clero porque foi uma bênção de Deus, ou quem já nasceu rico é também uma bênção de Deus que não deixou ele trabalhar e que deixe os não escolhidos por Deus trabalhando. E aí a gente começa a ter essa ideia de que trabalho não é algo positivo, né? O trabalho na Grécia. Então, sociedades gregas elas tinham os homens livres, que eram chamados cidadãos, e os escravos, que eram homens indignos. Então, o trabalho intelectual ficava ali tanto político como filosófico, matemático, como físico, o início da filosofia, o início que depois vamos chamar de ciência, ele fica com os cidadãos, a política com os cidadãos, eram os homens livres e os escravos ficavam com o trabalho. Então, a ideia de trabalho já estava aí constituído como uma ideia de penalização por algo. O trabalho para os gregos era uma atividade indigna. A distinção social era feita pelo trabalho. Então, como eu falei, a distinção entre quem é bom e quem é ruim, quem é escolhido e quem não é escolhido, quem é alguém que tem algum merecimento social estava em quem trabalhava e quem não trabalhava.
Os homens livres deviam dedicar seu tempo para a polis e sustentavam das colheitas de fruto e das caças feitas pelos escravos. Então, a polis, os homens livres deviam dedicar seu tempo para a polis, para a cidade, estado, para os assuntos econômicos, políticos, né, intelectuais da vida na cidade, e sustentavam a partir dos lucros oriundos do trabalho dos escravos e das escravas, das pessoas escravizadas, que o termo melhor é esse, né? Então, na era cristã, e aí na tradição judaico-cristã, o trabalho associa-se também à noção de punição, maldição. Na Bíblia, o trabalho é apresentado como uma necessidade que leva à fadiga e que resulta de uma maldição. Abre aspas. Comerás o pão com o suor do teu rosto. Fecha aspas, Gênesis 3,19. Então, né, esse sentido bíblico leva à ideia de responsabilidade, obrigação, dever impregnado ao trabalho. E a gente consegue aí compreender na Idade Média essa grande contradição. Então, a nobreza e o clero, que eram pessoas que, no seu próprio discurso, eram pessoas abençoadas por Deus, né, o Deus cristão, mas eles não trabalhavam, né, porque o trabalho era para as pessoas dignas, os pobres, e eles eram sustentados pelos ricos. Então, a ideia que a igreja, os homens deram a partes da Bíblia e colocaram na palavra de Deus, a ideia de que o trabalho ele era algo indigno na prática, porque ele dizia que ele era digno, a nobreza e o clero, e por isso ele não precisava trabalhar. Né? Quem precisava trabalhar eram os indignos, eram os pobres daquele momento histórico, daquele espaço geográfico que era a Europa. Então, o clero, que era os membros da igreja, a nobreza eram os donos da terra, o clero, a igreja em si também tinha terras, né? Os camponeses e os servos produziam para ambas as classes, cultivavam a terra que arrendavam em troca de proteção militar e espiritual. Então, a proteção militar, ele vinha dos senhores, ou dos reis, dos imperadores, dependendo do momento, do lugar, e, e o espiritual vinha da igreja. Então, nesse momento, até ali o século XVI, a igreja é unicamente a igreja católica. Depois vem a igreja anglicana e o protestantismo, né? Mas aqui vamos falar aqui da igreja católica. Então, a proteção militar que era garantida pelos nobres, era também no sentido de que a produção daqueles servos pudessem ser comercializadas, né? Trazidas do campo para as pequenas cidades, e a nobreza naquele momento, o império, o reinado, garantia a segurança para que aquelas pessoas vendesse o que produziu e com isso pagasse seus impostos para manter a estrutura, né, tanto da igreja, do estado, do império, do reinado, como devolvesse seu dízimo, suas ofertas à igreja e sustentasse também os luxos e toda a estrutura gigante que a igreja tinha, né? Somente naquele momento. No Renascimento, no momento histórico do Renascimento, é um momento de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna. O trabalho dava seus primeiros passos para a valorização. A hegemonia dos preceitos católicos tem ganhas as críticas do protestantismo. Então, o protestantismo começa a criticar essa ideia do catolicismo de que o trabalho é algo negativo, é algo, né, que lembra a penalização divina sobre o sujeito. O trabalho começou a adquirir um sentido religioso de vocação e serviço a Deus. Durante muito tempo, o trabalho era reservado aos destituídos. Era a pior humilhação para o nobre decaído. Ou seja, a pessoa que era nobre, ele, se fosse trabalhar, precisasse trabalhar porque perdeu seu título, ou que perdeu sua fazenda, ou que perdeu, né, suas pessoas escravizadas, ou alguma coisa nesse sentido, era um grande demérito. A pessoa só aceitava a condição de salariado quando a situação se degradava. Então, a ideia era viver mesmo o que a gente chamava de renda, de viver de aluguel, de viver de tirar de alguma forma fácil, né, o dinheiro de outra pessoa para manter os seus gastos mais robustos. Né? Então, o artesão arruinado, o agricultor expulso do campo, pobre sem posses, essas são as pessoas que precisavam trabalhar, além das pessoas escravizadas em alguns espaços que não eram
todos os lugares que tinham pessoas escravizadas, mas alguns outros tinham pessoas escravizadas por motivos vários. Na Idade Moderna, tem uma revolução industrial já no século XVIII, né, com a máquina a vapor, a eletricidade e logo depois a informatização desse processo já no século XX. E com ele vem a valorização do trabalho. Não agora, no século XX, mas a partir do final do século XVI para o século XVII. Trabalho e religião. A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que é uma obra de Max Weber, um dos três clássicos da sociologia, que trata dessa relação, né, da ética do protestantismo, que nós chamamos aqui de evangélico, né, de crente, de cristão, no sentido não de cristão total, excluindo o católico, né, ou seja, os evangélicos protestantes. E tratava dessa ideia de que o protestante ele começa a mudar a partir da referência do católico, ele começa a compreender que o trabalho ele é algo benéfico, positivo e é abençoado por Deus. Então, quando você tem um trabalho e você começa a acumular bens, a ter uma vida cada vez melhor, no sentido de acumulação de bens, de riqueza, é porque Deus está lhe abençoando e não como os católicos tratavam da Idade Média, que era o trabalho como uma penalização divina e também dos homens, em alguns casos, como os escravos. Né? O protestante tem o trabalho como uma dádiva de Deus, sendo isso objeto de valorização do trabalho. Então, a mudança social a partir do trabalho. Divisão social do trabalho antes, né, desse processo de mudança. Os homens, trabalhos braçais e astuciosos, trabalhos pesados, né, exaustivos. As mulheres, trabalho do lar, colher, né, e lavar, em alguns lugares, pegar um bicho ou outro, fazer alguma coisa nesse sentido. Então, depois da modernidade, depois da Revolução Industrial, depois do próprio protestantismo primeiro, depois da Revolução Industrial, a reforma, o iluminismo, né, o renascimento, e depois a reforma, a Revolução Francesa, essa a gente vai ter uma outra perspectiva. Os homens agora vão trabalhar nas indústrias, e aí os homens, as mulheres, as crianças trabalhavam até 18 horas por dia, ou seja, 18 para 24, sobravam 6 horas para dormir, tomar banho, né, fazer suas necessidades fisiológicas, almoçar, tudo, fazer todas as suas alimentações em 6 horas. E a luta dos trabalhadores organizados, depois associações, depois sindicatos, que fizeram com que nós saímos de 18 horas por dia para 8 horas por dia, como nós conhecemos hoje. E as mulheres, que também trabalhavam 18, depois já para 16, né, tinha em alguns lugares, em alguns momentos, os homens trabalhavam 18, as mulheres 16, 2 horas a mais que as mulheres, a menos que a mulher estava na fábrica, na indústria, ela estava nos afazeres dela de casa. Então hoje nós falamos que as mulheres têm uma jornada tripla, né? Ou dupla jornada, que é no trabalho em casa, mas aí pode ser no trabalho em casa e em outra atividade que a mulher precisa desenvolver. Com o aumento da produção, aumenta o consumo. A ideia de valor reinventada. O consumo dita o modo de vida da sociedade moderna. Então, como a gente industrializou nossa produção, então, quanto mais produto sendo disponível, mais precisa-se de trabalhadores para consumir. E isso é uma roda que ela gira a vida toda. Então, se precisa de ganho de lucro, precisa de produzir, mas para isso precisa de gente que compre. Então, isso são os elementos que ajudaram com que o Império Brasileiro, né, ali no século XIX, extinguisse a escravidão de forma oficial, que é a escravidão do povo negro, ele continuou em outros aspectos. Então, de forma oficial, ele acabou porque o capitalismo precisava naquele momento o inglês, o europeu. Aí os Estados Unidos não estava ainda no centro do poder econômico e político do capitalismo, ele precisava de pessoas livres que ganhassem seu dinheiro para comprar os produtos que fossem vendidos, fabricados nas suas indústrias. Né? Então, tem esse processo de uma relação próxima entre a produção e o consumo. Para se ter o consumo, tem que ter a produção, e para ter produção, tem que ter o consumo, para manter a roda do capitalismo girando. Né? Na Idade Contemporânea, século XX, né, agora, tivemos a descoberta de formas de energia que são exploradas pelo homem, atômica, termoelétrica, hidrelétrica, entre outras,
Surgimento da classe operária. E aí, esse surgimento da classe operária vai se dar no século XVIII, a partir de 1750, na Inglaterra, com a Revolução Industrial. O uso de máquinas na produção. Então, a gente já tem ali um processo no período da manufatura, que não é só o indivíduo produzindo suas coisas sem muita tecnologia. É agora o indivíduo, a matéria-prima e mais tecnologia, mais ferramenta, mais instrumento para transformar a matéria-prima em mercadoria. Então aí você tem, né, o uso das máquinas cada vez mais presente e com isso fez com que chegássemos hoje, no século XXI, com uma massa desempregada ainda maior, porque o avanço tecnológico científico para a produção dessas máquinas, desses maquinários, que substitui os homens e as mulheres em determinados trabalhos era positivo, que tiravam as pessoas, né, de trabalhos análogos à escravidão, trabalhos pesadíssimos. Por exemplo, vocês aí em Medina têm a produção, vocês têm não é produção, mas vocês têm uma indústria da pedra, me parece, né, do mármore, da pedra e tal. Então, obviamente que é importante que a tecnologia assuma esse papel de extração dessas pedras. Na região de vocês tem muito disso. Mas, ao mesmo tempo, você precisava ter criado um conjunto de outros espaços de nichos econômicos, industriais, e a educação continuasse nessa mesma linha para que as pessoas saíssem dessa extração da pedra, vamos dizer assim, e fosse alocado em um outro posto de trabalho menos fadigoso, menos pesado, mas também as pessoas tivessem trabalho. Então, existe esse grande dilema. Então, nos ônibus coletivos, nas cidades médias e grandes, você vai ter ali o que o povo chama, no palavreado ali mais comum, de motocobra, que é o motorista com cobrador. Então, a tecnologia fez com que se tirasse do mercado de trabalho um segmento que não tinha um trabalho exaustivo, pesado, né, indigno, que era o cobrador. Aí acumulou e cresceu o lucro do empresário e pouco ou nada cresceu no trabalho do motorista que antes fazia um serviço, agora faz dois serviços, né, que é de dirigir e é de cobrar o valor da entrada no ônibus aos seus usuários, né? Isso agora no aspecto para o trabalhador. O que mudou nesses séculos, nos últimos séculos? O trabalhador passou a trabalhar junto com as máquinas, que antes ele era quem dirigia o processo produtivo com pouquíssimos instrumentos de transformação da matéria-prima em objeto. Agora você tem a máquina como um aliado em alguns momentos e a máquina como alguém que vai tirar o seu lugar no mercado de trabalho. E com isso eu acho que não é a ideia aqui de construir uma luta, uma guerra contra as máquinas, mas a ideia, a saída desse desemprego é também a construção de espaços, a diminuição da carga horária de trabalho, né? Que aí você contrata outras pessoas e a criação de outros espaços onde as pessoas vão ser alocadas. Mas aí o trabalhador, depois do período manufatureiro, ele vai trabalhar junto com a máquina, em alguns momentos dirigindo a máquina para transformação, e outros momentos só, né, manuseando um pouco ali a máquina para fazer todo o serviço. Teve que se adaptar também a um ser operador de motor ou empregados em escritórios, que são funções novas. O trabalho hoje passa a ser referencial pessoal, ou seja, quando você diz que Chico é lá Chico da contabilidade, né? É Maria Costureira, é Pedro Padeiro, ou seja, o seu trabalho, a sua função laboral, social, ele é uma referência agora também para você como indivíduo. Então, o seu papel num sistema produtivo é agora também algo que é referencial para você muito maior do que era lá atrás. Isso começa principalmente no período manufatureiro, quando você tinha ali chefe de ofícios, né, que já cumpriu um pouco dessa função social, que as pessoas tinham referência naquela pessoa pelo trabalho que ele exercia naquela comunidade. Então, esse trabalho ele passa a ter uma importância social, e os trabalhadores também. O trabalho vai identificar o cidadão integrando o sujeito a um grupo social, e aí ele ao grupo social da sua empresa, do seu trabalho, mas também em outros grupos sociais porque ele trabalha, porque se ele não trabalhar, ele não tem dinheiro
né, para ter acesso aos bens culturais, materiais, simbólicos que a sociedade oferta com a troca monetária. Então, se você não trabalha, você vai estar excluído de diversos grupos sociais. Surge a partir do trabalho um outro grupo, né, outra visão do mundo, tanto pelo avanço científico, tecnológico, como pela, né, e esse avanço tecnológico, por exemplo, faz com que eu daqui comunique com vocês daí, a gente já converse com alguém do Japão e discuta um tema que seja comum a gente. Então, a visão que eu tenho aqui de que é que poderia ser algo muito particular e que eu achasse que o resultado, o reflexo, a resposta de um problema era um, vocês apresentam outro e a pessoa do Japão apresenta outro e a gente depois tira aí uma síntese de tudo isso. O trabalho passa a gerir as relações sociais, as identidades de grupo. Então, as identidades elas vão se moldando a partir do seu gênero, a partir de sua renda, a partir do seu local geográfico onde você mora, mas agora também a partir das suas funções de trabalho, mesmo se você passou por um curso universitário, superior ou técnico, não. A partir do lugar que você está no trabalho, você vai ter uma renda diferente, você vai falar, ouvir diferente, não quer dizer que é melhor ou pior, mas é diferente. Você vai acessar espaços diferentes, você vai ter toda uma relação social entre pessoas diferentes. O trabalho confunde-se com a vida do sujeito, ou a vida tornou-se trabalho. Ou seja, nós estamos na pandemia, eu, professor na pandemia, e a partir da tecnologia, eu estou aqui, poderia estar fazendo outra coisa, estou aqui trabalhando, né? Contribuindo para que vocês tenham aí o ano de vocês, o terceiro ano, menos prejudicado possível e consiga ter êxito no Enem e êxito na vida daquilo que precise da sociologia para vocês fazerem análise crítica, né, do mundo. Então, eu queria falar de outros elementos aqui do trabalho, mas já está com 31 minutos, quase 32 minutos, eu não queria fazer um vídeo muito grande. Mas aí nós temos um conjunto de elementos para tratar na sociologia do trabalho, mas eu vou encerrar por aqui. Qualquer dúvida vocês apresentam, vou mandar uma atividade aqui para vocês fazerem no caderno, né? E qualquer dúvida a gente conversa lá no grupo. Amanhã tem uma nova aula. Certo, turma? Um abraço.